Falar sobre serpentes muitas vezes é sinônimo de coisa ruim, ou de algo que amedronta a maioria das pessoas, mesmo sem elas nunca terem tido qualquer experiência com estes animais. E uma das razões é que desde pequenos recebemos uma série de informações envolvendo histórias assustadoras, de que se tratam de espécies altamente perigosas e que podem matar facilmente um ser humano em caso de acidente. Temos que ter em mente que isso não deixa de ser verdade, porém, existem muito mais informações positivas e relevantes que normalmente ficam esquecidas nestas abordagens e que fazem exatamente o diferencial entre considerar a cobra um animal a ser temido ou de grande importância. A relação entre homem e serpente provavelmente existe desde a utilização de cavernas como abrigo. Muitas cobras se alimentam de morcegos e pequenos roedores e vivem em cavernas, onde a fartura de alimento se associa às condições ideais de temperatura e umidade. O fato de serem comumente agressivas e de algumas envenenarem, podendo até matar, gerou um conceito negativo que sempre se sobrepujou a qualquer qualidade que o animal pudesse oferecer. Na história humana, a serpente está presente em diversos episódios épicos, históricos e religiosos, como a de Cleópatra, que teria cometido suicídio com uma naja picando seu seio. Ou talvez, uma das mais famosas, no símbolo diabólico, que teria convencido Eva a comer o fruto proibido. Felizmente para estes animais, nem tudo está associado ao mal. Muito pelo contrário. No budismo, por exemplo, em uma de suas muitas versões, é considerado uma divindade por ter salvo Buda quando este percorria o deserto. Esta lenda é interessante e está associada a duas características presentes na serpente escolhida para simbolizar este fato: a naja. Diz a lenda em uma de suas versões que Buda caminhava e meditava pelo deserto quando o sol forte fez com que perdesse os sentidos. Uma serpente que passava pelo local, reconhecendo a divindade enferma, percebeu que precisava agir rápido para salvá-la e, num esforço supremo, elevou seu corpo e expandiu a região do pescoço, produzindo sombra para resfriá-lo. Refeito do desfalecimento, Buda viu que a serpente o havia salvo. Em retribuição ao esforço e à benevolência do animal, Buda perguntou à serpente o que ela mais temia. Em resposta, a cobra disse que eram os falcões do deserto, que as atacavam por trás, sem que ela os pudesse ver para se defender. Em um gesto de retribuição, Buda ordenou à serpente que se virasse, colocando 2 dedos no capelo que havia se aberto para fazer a sombra. Este ato sagrado marcou para sempre 2 manchas lembrando olhos no dorso do animal. E então disse: a partir de hoje, quando se deslocar no deserto, dilate seu pescoço quando se sentir ameaçada, pois isto irá informar aos seus predadores que você os está observando, mesmo sem tê-los visto. O deus grego-romano Esculápio é representado por um bastão, o caduceu, com uma serpente enrolada nele. Este cajado passou a ser considerado um dos emblemas da medicina, com a introdução de mais uma serpente, simbolizando a cura e a sabedoria. Mas deixando a mitologia, a religião e história de lado,
vamos nos ater a algumas informações muito difundidas sobre serpentes e ver até que ponto são falsas ou verdadeiras. Iremos comentar 12 fatos atribuídos a elas, analisados cientificamente, para elucidar se são reais e de onde surgiram tais afirmações. Antes, vamos entender como e por que surge uma lenda. Uma lenda normalmente surge de um fato verídico, porém com uma interpretação equivocada. A imaginação faz a mente viajar por caminhos que acredita ser pura realidade. Como podemos dizer que uma pessoa está mentindo quando ela crê cegamente no que vê? Esta interpretação depende até mesmo de alguns elementos surpreendentes. Vamos a um exemplo. Observe atentamente esta figura. Você viu primeiramente uma taça ou as faces de duas pessoas frente a frente? Acredite, esta informação pode variar com a sensibilidade visual, com o ânimo momentâneo e até mesmo com o sexo do observador. Quer ver como isto é possível? Veja rapidamente estas imagens. Se a visualização tivesse acontecido em alguns segundos, muitas mulheres nem teriam visto a taça. O mesmo podemos dizer em relação aos homens neste outro exemplo. Conclui-se que um fator de seletividade individual normalmente interfere na análise conjunta do acontecimento, acarretando interpretações diferentes, mesmo tendo sido presenciado lado a lado no ocorrido. Ou seja, versões diferentes podem surgir de um fato, embora todos os envolvidos relatem rigorosamente a verdade. Dependendo do que se está observando, a interpretação pode dar asas à imaginação e ser totalmente deturpada. Vamos ao primeiro relato de nossa lista. As cobras hipnotizam as suas vítimas. Com certeza, esta é uma das histórias mais conhecidas envolvendo serpentes, e pode ser facilmente percebida sua origem quando observamos como ocorre a luta pela sobrevivência dentro do mundo animal. Para sobreviver, uma espécie precisa se alimentar e principalmente não servir de alimento ao seu predador. Para isso, se utiliza de diversos mecanismos para passar desapercebida aos olhos de seus algozes. Entre estes artifícios está a capacidade de brincar de esconde-esconde com seu oponente. Como acontece na brincadeira, permanecer imóvel, mesmo tendo sido avistado, pode dar a falsa sensação a quem nos avistou de que talvez não seja aquilo que ele realmente esteja acreditando. Esta simples dúvida pode fazer o oponente ir para o outro lado ou mesmo passar próximo da vítima sem tê-la detectado. Vamos assistir a uma animação para compreender o que realmente acontece entre a serpente e suas vítimas.
Como pudemos observar, não há nenhum tipo de hipnotismo, apenas estratégias de ataque e defesa de ambas as partes. Ou seja, a presa tenta ficar imóvel, acreditando que o predador possa não a estar vendo, até que se chega em um determinado ponto em que ela sabe que se fizer algum movimento, irá definitivamente se mostrar, mantendo desta forma a mesma postura até ser abatida. Mas de onde surgiu a história do hipnotismo? Mais uma vez, a imaginação humana ganha asas. Quando lembramos de um hipnotizador, a primeira imagem que nos vem à mente é de alguém mirando sua vítima com os olhos fixos e arregalados. Serpentes não apresentam pálpebras, seu globo ocular possui pequena movimentação e sua aparência nunca muda de fisionomia, uma vez que não apresentam musculatura específica para isso, o que as tornam ainda mais enigmáticas, pois visualmente são idênticas tanto em repouso quanto prestes a atacar. Com todos estes predicados e seu lento deslocamento em direção a uma presa que permanece imóvel, mesmo tendo visto o predador, cria-se um perfeito cenário para esta equivocada interpretação. Assim sendo, não há dúvida de que o fato acontece, porém, é erroneamente associado à hipnose, o que torna esta história uma crendice. Mas vamos a outra. As cobras silvam, ou seja, são capazes de produzir sons como de um assobio? Para um ser humano assobiar, é preciso a associação de dois elementos básicos: um fluxo de ar na cavidade oral e movimentação dos lábios. Nas serpentes, a comissura bucal não apresenta lábios propriamente ditos, e a pele tem pouca flexibilidade, não apresentando musculatura associada para sua movimentação, sendo anatomicamente apoiada sobre os ossos maxilares e mandibulares. Por outro lado, mesmo de boca fechada, uma abertura na parte anterior propicia um fluxo constante de ar. Este orifício, chamado de sulco sinfisal, permite à cobra movimentar a língua para fora e para dentro sem abrir a boca. Então as cobras conseguem mesmo assobiar? Bem, para isso temos que observar outra estrutura, pois o sulco sinfisal não tem nada a ver com isto. Na região anterior da boca localiza-se a glote, a abertura da traqueia por onde o fluxo de ar entra e sai dos pulmões. A glote tem uma movimentação intensa e muda seu formato constantemente. Em determinadas circunstâncias, o ar pode produzir um som extremamente baixo, chamado de silvo, originado pela sua turbulência ao passar sob pressão entre as paredes que formam a glote. Este sonido, além de ocorrer em situações incomuns, é acusticamente muito baixo e dificilmente será percebido a não ser em condições de extremo silêncio e a poucos centímetros do animal. Em relação ao silvo, sim, é verdade, as cobras podem mesmo, em determinadas circunstâncias, produzir um baixo assobio, o que torna este acontecimento um fato real. Vamos a mais uma de nossa relação. As cobras corais picam com a cauda? Vários são os mecanismos de defesa utilizados pelas serpentes. Assim como ocorre em anfisbenídeos, também chamados de cobras cegas ou cobras de duas cabeças, elevar a cabeça e a cauda simultaneamente para confundir o predador
é um artifício eficaz. Especificamente no caso da cobra coral e de algumas falsas corais, quando intimidadas por um agressor, estas espécies elevam e enrolam a cauda, mantendo a cabeça baixa e escondida, ao mesmo tempo em que agitam e sobrepõem o corpo em movimentos bruscos. Este comportamento visa preservar a cabeça e exibir a cauda como alvo para o predador, pois desta forma os riscos de morte seriam menores. Para um observador menos avisado, tem-se a falsa interpretação de que a serpente está utilizando a cauda para picar. Este comportamento é denominado de display defensivo e aparentemente visa mais confundir do que intimidar o predador. Ao mesmo tempo em que enrola a cauda, o animal contrai e distende o corpo, ora aproximando, ora afastando a cabeça da cauda, muitas vezes sobrepondo partes do corpo, dando a impressão de tratar-se não de uma, mas de duas serpentes. As cobras corais, portanto, não picam com a cauda, e este é apenas mais um mito. Mas existe alguma serpente que utiliza a cauda para picar? Por incrível que possa parecer, existe, e elas ocorrem no Brasil. A superfamília Escolecophidia é uma das mais primitivas entre as serpentes. Nome originário do grego, indica que seus representantes apresentam o corpo cilíndrico e delgado, assemelhando-se a animais popularmente conhecidos como vermes, a exemplo de minhocas e lombrigas. Tanto a cabeça quanto a cauda são curtas, o que pode ser observado ao se identificar a localização da cloaca, onde o comprimento da cauda torna-se evidente. Na sua extremidade ocorre a presença de um espinho, que o animal utiliza como defesa, pressionando sobre a pele do predador quando abocanhado ou tocado. São animais totalmente inofensivos e, como o espinho caudal é bem pequeno, a picada, ou melhor, a espinhada, não causa nenhum incômodo.